Olá, hoje é um dia 3 de outubro de 2020 e nesta data o movimento espírita homenageia o seu codificador Allan Kardec, porque a 3 de outubro de 1804 voltava à Terra esse espírito com a missão de ser o codificador de nossa doutrina. Mas ele não sabia, ou ele, o seu espírito sabia, mas quando encarnado ele não se recordava da tarefa que teria pela frente. E hoje também gostaria de homenageá-lo, agradecer, externar a minha gratidão a essa alma nobre que recebeu a nobre tarefa de nos revelar a terceira revelação, trazer à luz os esclarecimentos trazidos pelos espíritos, que são a voz dos homens que já viveram na Terra, para nos auxiliar no nosso processo de transformação, para nos apoiar, nos explicar e, fundamentalmente, nos consolar no processo de enfrentamento de nossas dores, amparar-nos nas nossas quedas, levantar as nossas almas combalidas muitas vezes, mas nos mostrar a continuidade da vida, a necessidade de enfrentarmos a nós mesmos e vivermos constantemente, vencendo o homem velho que ainda se encontra dentro de nós, entendendo que o caminho do nosso Senhor Jesus é o caminho mais seguro para que possamos seguir, para conquistar os degraus necessários às nossas ascensões. Então, nossa gratidão a Kardec, nossa homenagem a Kardec, e eu gostaria de refletir com vocês apenas numa página chamada Minha Missão, que ele próprio revela numa obra chamada Obras Póstumas, a sexta obra do Pentateuco kardeciano, que na verdade o Pentateuco são 5 livros, mas a sexta obra é Obras Póstumas, que ele não chegou a publicar e veio a ser publicada após a sua morte. Mas essa mensagem está na página 345 deste livro, e é do dia 12 de junho de 1856, e é intitulada Minha Missão. E ela diz o seguinte, perguntando ao Espírito de verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário, em chefe, a distância é grande, e não percebo que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Resposta: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão, e o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fale de tua missão. Seria a maneira de fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E ele pergunta novamente:
Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Vocês vejam que mesmo diante da missão de um grande missionário, de uma grande tarefa para a humanidade, a espiritualidade não deixa de nos aconselhar. A nossa assistência não te faltará, como não nos falta para cada um de nós, porque todos nós temos a nossa missão. Mas seria inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio. É o que acontece com todos nós. A assistência que recebemos é inútil se não fizermos a nossa parte. Se muitas vezes cedermos às tentações do homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Assim também foi com Kardec. E aí ele pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta: não, mas a missão dos reformadores é prenha de escolhos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, porquanto não se trata de abalar e transformar, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-á de braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão dos mais delicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois, sem isso, viverias mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são da necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito de verdade. E Kardec comenta: Espírito verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam.
supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. E numa nota ele assinala: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris se constituiu em um foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e de que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a minha saúde e comprometida a minha existência. Graças, porém, à proteção e à assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solidariedade, de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Daí, queridos amigos, o testemunho, o relato desse espírito nobre, de grandeza, de escola, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivard, que veio à Terra para esta tarefa, a 18 de abril, a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. Muito obrigado, querido amigo, por esse esforço, por esse desvelo, por essa abnegação, por esse devotamento e pela disposição de enfrentar todos estes sacrifícios, valendo-te o sacrifício até da própria vida. Obrigado a Amélie Boudet por ser a companheira fiel, dedicada, presente na tarefa do teu marido, do teu esposo, do nosso codificador. Salve Kardec! Hoje, o que somos, o que temos nas nossas mãos, o Consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus, a grande quantidade de espíritos que nos comunicam a continuidade da vida, a existência de Deus, a pluralidade das vidas, das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a necessidade premente da nossa transformação moral. Tudo isso possível graças às bases estabelecidas pela tua doutrina, no momento aprazado pela espiritualidade superior. Obrigado pelo teu denodo, pelo teu esforço, pela tua capacidade. A nossa gratidão ao mestre leonês por ter nos deixado esta maravilhosa doutrina de trabalho, solidariedade e de tolerância, para que possamos compreender melhor as leis de justiça trazidas por Moisés, a lei de amor trazida por Jesus, e caminhar na transformação moral dos nossos espíritos, pois é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muito obrigado, Allan Kardec. Que Jesus te abençoe, sempre e sempre.